As figuras do pai e da mãe presentes estão cada vez mais escassas. Tal ausência é sentida quando os nossos filhos entram na adolescência, uma fase de novidades e mudanças bruscas. O que está ocorrendo na sociedade hoje é exatamente essa troca aí de orientação. Antes, os pais, ou pelo menos a mãe, estava responsável por orientar os seus filhos, cuidar, vigiá-los, né? Estar ali todo o tempo corrigindo. E agora o que ocorre? Na maioria das vezes, ou existe aí uma empregada, né, que não tem a educação que a mãe tem, não tem a maneira de orientar, não tem a autoridade que a mãe teria, que está aí cuidando então dos filhos. E quando não tem essa doméstica, então o que ocorre? Existe aí a orientação de programas de TV, de internet, existe aí toda uma criação voltada para as coisas eletrônicas e que na maioria, em 99%, educam para o contrário da palavra de Deus. Educam da maneira de Satanás e não de Deus. Então, muito cuidado com o que você, mãe, está fazendo. Você está ganhando dinheiro e achando que está melhorando a sua família. Você pode estar melhorando a condição financeira, a quantidade de coisa que coloca dentro de casa, né? O carro, o computador, essas coisas. Você está melhorando, é isso aí. Mas em compensação, e infelizmente, você está dando enorme prejuízo na educação dos seus filhos. E isso refletirá no futuro. Ao invés de eles melhorarem a sociedade, eles vão piorar a sociedade, mais ainda. Então muitas vezes os pais se matam de trabalhar, pensando que estão fazendo coisa boa, ajudando os seus filhos, para dar um conforto melhor aos seus filhos. E na verdade estão prejudicando os seus filhos. Estão criando os filhos que vão estar amanhã na sociedade para atrapalhar mais ainda, para prejudicar mais ainda. Então veja bem que a criação cada dia fica pior, a criação dos filhos e consequentemente a sociedade. Cada dia tem mais ladrão, cada dia tem mais gente envolvida em homossexualismo, lesbianismo, cada dia mais gente envolvida aí em drogas, principalmente aí o crack, né, que é a moda aí de hoje. E cada dia se multiplica mais. Então os pais devem desconfiar que a maneira que estão criando suas famílias está errada e mudar enquanto pode. Então a televisão com seus filmes pornográficos, com pessoas que orientam ali, que pessoas que vivem na prostituição, pessoas que vivem casam e descasam, são péssimos exemplos e estão aí orientando nossos filhos. A internet está aí divulgando cada dia mais a pedofilia, o homossexualismo, divulgando cada dia mais os jogos que ensinam a matar, a roubar, a destruir, desenhos que passam na TV que ensinam a desobediência aos pais. Então, é isso aí que está acontecendo nas famílias. Vamos ver a nossa parte 3, falando exatamente desse assunto, a má educação dos filhos. Então, educação prejudicada. A melhor escola ainda é o lar. Precisamos ensinar a palavra de Deus aos nossos filhos, na admoestação do Senhor. Efésios 6,4, Provérbios 22,6. Infelizmente, o excesso de ocupação dos pais relegou a educação dos filhos a instituições educacionais. Esperando que tais entidades construam o caráter dos seus filhos, os pais ignoram a família como instituição responsável pela formação espiritual e moral da criança. Muitos não acompanham a rotina escolar dos filhos e sequer a filosofia pedagógica adotada pela instituição de ensino. Então a melhor escola é o lar. Por quê? No lar se aprende moral, se aprende caráter, se aprende princípio de autoridade. Se o filho não aprender o princípio de autoridade em casa, ele não vai respeitar nem os seus professores, nem os seus pastores, nem os seus patrões, não vai respeitar mais ninguém, porque não aprendeu o princípio, não está incutido esse princípio dentro dele. Então a ausência dos pais na educação dos filhos é uma coisa terrível. E os filhos estão estudando aí nos colégios e os pais acham que esses filhos vão aprender no colégio alguma coisa que vai dar um caráter bom para ele,
Mas, pelo contrário, a grande maioria dos colégios são responsáveis exatamente pelo contrário, porque os colégios não estão vigiando os alunos, não estão orientando os alunos nesse rumo. Pelo contrário, lá eles encontram pessoas de todo tipo e acabam fazendo amizade com pessoas que não prestam, que não têm moral, não têm caráter e acabam ficando pior do que eram para ficar ainda. Foram para o colégio para melhorar, pois pioraram muito mais. Às vezes a pessoa, até uma pessoa boa, mas quando vai estudar se mistura com pessoas ruins e pega aí a personalidade ruim dessas pessoas e fica cada dia pior. Porque em casa não existe a educação correta, não existe a orientação correta. Então você pai, você mãe, deve vigiar. Principalmente vigiar a pedagogia do ensino que está sendo dado ao seu filho. Qual tipo de ensino ele está recebendo? O que ele está aprendendo lá? Você deve olhar e corrigir, ensinar corretamente. Às vezes, e muitas vezes, na maioria das vezes, ele está aprendendo lá sobre a teoria da evolução, sobre o Big Bang, está até tendo aula de relacionamentos sexuais, às vezes está sendo até orientado para ser um homossexual amanhã, ou uma lésbica. Então você não está seguindo isso, não está vigiando de perto. E a orientação que o seu filho está tendo no colégio é uma orientação prejudicial, que vai afastá-lo dos caminhos do Senhor, que vai fazê-lo ficar pior ainda e atrapalhar mais ainda a sociedade em que ele vive. Tópico 2. Quem são os professores? Infelizmente são graves os prejuízos à nação na área educacional. Os mestres das crianças hoje são os artistas e as empresas de telecomunicação. É comum ver as nossas crianças e adolescentes prostrados diante da TV, consumindo todo tipo de má educação. Mas é raro vê-los nos cultos de oração e ensino da palavra, que a igreja local invista nos professores de escola dominical. Que os professores da escola dominical se preparem eficazmente para o grande desafio de ensinar a palavra de Deus no mundo que jaz no maligno. Romanos 12, 7. Então é urgente que a igreja invista hoje na escola bíblica dominical. Olha, nós temos aí nos dedicado a visitar as igrejas exatamente procurando ajudar a reciclar esse trabalho do professor, ajudar o professor a desenvolver melhor sua aula, sua maneira de ensinar, de se dedicar a esse ensino. Porque nós temos visto isso. Deus tem nos mostrado o problema hoje grande da escola bíblica dominical. A escola bíblica dominical não tem progredido, tem regredido, na verdade. Porque foram colocados professores com uma visão humanista só. Olharam para os professores e acharam que era melhor colocar professores formados em pedagogia para ensinarem na escola bíblica dominical. Mas, infelizmente, escolheram professores que não estudam a palavra de Deus, não oram, não têm tempo para orar, não têm tempo para se dedicar ao estudo da palavra de Deus e têm apenas um curso de pedagogia. Então sabem aí a maneira de ensinar, mas não sabem a matéria que vai ser ensinada. Não tem prática nessa matéria, não tem comunhão com Deus, não se dedicam a essa comunhão com Deus. Então retiramos os professores que tinham maior intimidade com Deus, que ensinavam a Bíblia, e colocamos professores que sabem pedagogia, mas não têm comunhão com Deus, não têm a prática da palavra de Deus. E isso trouxe um grave prejuízo à escola bíblica dominical. Então, se é para escolher entre o que tem diploma, mas não sabe a Bíblia, e o que não tem diploma, mas sabe a Bíblia, é melhor escolher o que sabe a Bíblia, o que tem intimidade com Deus, que vai transmitir a palavra de Deus, que vai transmitir conhecimento, experiência para os alunos, que vai melhorar a capacidade espiritual do aluno. Então, cuidado com o que você está fazendo com a sua escola, porque nós temos visto a diminuição do número de alunos.
e não um aumento. Embora haja aí um número dado, né, de aumento da igreja, de pessoas, na verdade, se nós olharmos espiritualmente, o número não tem crescido, tem diminuído. Então, aumentou o número de crentes que vão aos domingos para a igreja, que vão cantar, que vão se divertir, que vão ver um show, que vão ver aí um teatro, vão ver uma dança. Então vão para a igreja se divertir, é um encontro social, aumentou. Agora, na escola bíblica dominical, diminuiu. Nos cultos de doutrina, diminuiu. Nos cultos de ensino, diminuiu. Nos eventos que se fazem para ensino, diminuiu o número de pessoas que vão. E em contrapartida, para aquilo que é diversão, para aquilo que muitas vezes não traz nem edificação, como os shows evangélicos, tem aumentado cada dia mais o número de pessoas. Então há um crescimento fictício, é um crescimento do número de pessoas e não do número de salvos. É bem diferente. Quando se tem um culto dedicado aí à oração, são poucos os que vão. Quando se faz aí um trabalho de evangelização, são pouquíssimos os que aparecem para fazer. Então a parte principal é deixada de lado, a parte espiritual. Então tomemos cuidado com os rumos, né? Com os tipos de professores que nós temos dado para os nossos jovens, para as nossas crianças, nossos adolescentes, os juvenis, né? O tipo de educação que eles têm recebido é da TV e da internet e não têm se dedicado ao estudo da Palavra de Deus, ao aprendizado da Palavra de Deus, não têm se dedicado à oração e muito menos ainda ao jejum. O que nós temos que fazer? Investir mais no preparo dos professores para que os professores possam atrair os seus alunos. Porque o aluno que vai até a igreja estudar a Palavra de Deus e lá encontra alguém que apenas transmite a palavra sem nenhum conhecimento próprio daquilo que está ensinando, os alunos detectam a falta de unção e aquilo que eles desejavam, que era crescer espiritualmente, não acontece e acabam deixando de ir para a escola. Então nós devemos priorizar a educação, mas sempre tendo como base o compromisso com Deus, a intimidade com Deus, tendo sempre aí o compromisso de transmitir a palavra de Deus, mas na unção e no poder do Espírito Santo.